Bom, pessoal, então hoje, dia 25 de março de 2026, aqui quem fala é o César, faço parte da comunidade de Mapas Culturais e trabalho na HackLab, que é a principal desenvolvedora e empresa que vende serviços de sustentação da plataforma Mapas Culturais. E hoje a gente vai falar sobre uma introdução, né, para quem quer lançar editais via a plataforma do Mapas Culturais. Esse e os próximos treinamentos que vão ser gravados, eles estão dentro de um contrato de prestação de serviços da HackLab com a SINANF, que é o consórcio intermunicipal da Associação dos Municípios da região da Foz do Rio Itajaí, tá? Em Santa Catarina. Então, a gente tem um contrato que pressupõe algumas horas de treinamento e a gente combinou de fazer esses treinamentos gravados tanto para as equipes gestoras dos municípios quanto para outros gestores municipais ou estaduais que utilizarem a plataforma, porque esse vídeo vai ficar publicado no canal oficial da comunidade do Mapas Culturais. Então, a conversa de hoje ela tem um viés introdutório, né? E a gente vai partir do pressuposto que as pessoas que vão assistir esse vídeo já têm o conhecimento da plataforma mínimo para poder fazer o uso das oportunidades, da criação das fases, das avaliações e tudo mais. Então, acho que esse é o fator importante para a gente começar esse treinamento. Então, o primeiro passo, né, eu fiz uma organização onde eu trouxe 4 itens para esse primeiro encontro, a gente deve ficar aqui uma hora e meia, mais ou menos, e o primeiro passo tem como pressuposto a organização dos editais no Mapas Culturais. O mapa, no caso aqui o mapa da ANFRE, ele tem alguns municípios que estão cadastrados aqui, que vão utilizar a plataforma, então ela necessita de uma organização por município, para que as pessoas, quando forem procurar os editais do município que você mora, as pessoas precisam ter um pouco de facilidade nesse movimento. E o mapa ele foi pensado para tanto fazer a pesquisa pelo ícone das oportunidades, e aqui tem uma lista das oportunidades que eu criei para treinamento, né? Então, esse é um ambiente de teste, e aí eu peguei aqui como modelo o município de Camboriú, para usar alguns editais aqui. Então, tem a lista de editais, e para você organizar esses editais, é importante que a gente utilize a outra entidade aqui do Mapas, que são os projetos. Tá? Então, uma questão já inicial, né? É que os municípios se organizem para que cada município tenha o seu projeto de editais, né? Então, aqui, inicialmente, eu peguei, como eu disse, esse exemplo de Camboriú, e aí eu criei um projeto que chama Editais Camboriú 2024, né? Então, como é que eu fiz a organização? Eu criei esse projeto de 2024, e dentro dele eu vinculei todas as oportunidades que eu criei, né, como exemplo aqui da PNAB 24. Então, eu vinculei essas oportunidades a esse projeto, e se a pessoa quiser, então, no futuro, um gestor ou um proponente querer estudar os editais, quem levou o edital, quem conseguiu ser aprovado, a pessoa pode procurar pelos projetos, e aí essa organização vai trazer todos os editais do ano vigente, né? E, como a gente está pensando numa plataforma que vai funcionar no tempo, é importante que vocês também organizem os editais, um projeto para organizar todos os subprojetos, né, de editais por ano. Então, eu criei aqui editais da Fundação Cultural de Camboriú, e nele, aqui em subprojeto, eu vinculei todos esses projetos anuais. Então, é como se fosse uma pasta maior, que organiza subpastas, que são os projetos, e aí, eu entrando, então, aqui no 25, eu vou ver os editais de 2025, que eu não criei nenhum aqui, tá? Eu só criei o projeto. Então, esse é um passo bem importante, que ele precede o momento da gente fazer, de fato,
a criação da oportunidade. Então, esse é o primeiro ponto de atenção aqui relacionado à organização das informações do sistema. Em resumo, antes de você criar a oportunidade, você precisa ter o seu projeto de editais do ano vigente, do seu município, e de preferência ter uma pasta, um projeto maior que vai organizar todos esses projetos anuais como subprojetos, né? Como é o caso aqui de Fundação Cultural de Camboriú, ok? Então, esse é um ponto aí também bem importante para enfatizar no treinamento. Uma outra questão que as pessoas acabam também tendo muito lema, num segundo momento, se não se atentam, né? No momento da criação das oportunidades. O MINC, ele tem modelo de editais da PNAB. O MINC, ele tem, já desde o ciclo anterior, né, do ciclo 1 da PNAB, ele tem já colocado uma minuta padrão de edital e os anexos das categorias. Então, isso facilita muito a vida, né, de todos os gestores e gestoras, mas é bem importante se atentar para a plataforma que você vai rodar esse edital. Porque o modelo como está aqui, se você pegar ele nu e cru, ele está pronto para ser rodado em via física, no papel. Então, tem um anexo que é o formulário de inscrição e plano de trabalho, né, dentre todos os outros anexos. E quando eu vou rodar um edital da PNAB dentro da plataforma do Mapas Culturais, é bem importante que haja uma pequena adaptação, são detalhes, mas são detalhes muito importantes, que o gestor ele se atente a fazer a leitura do edital, né, da minuta aqui que o MINC traz, e fazer uma análise sobre as informações conforme a plataforma que você vai rodar o edital. Então, por exemplo, precisa estar escrito no edital que as inscrições serão feitas pela plataforma Mapa Cultural da Cianfre, né? É preciso ter lá um endereço do site. É importante deixar ali as informações de contato da equipe gestora do edital, para quem tiver dúvidas sobre o edital também entrar em contato. E o formulário de inscrição, ele não vai ser necessariamente um anexo a ser preenchido, ele pode ser um anexo como modelo de informações, né, para as pessoas saberem o que é que elas vão ter que preencher, mas precisa constar, então, no edital que a inscrição, né, ela não vai ser feita através do envio do anexo 2 preenchido, e sim, a inscrição vai ser feita via plataforma, através da oportunidade, e aí colocar o link da oportunidade que já para deixar criado, ou pelo menos o nome da oportunidade, para a pessoa poder localizar na plataforma depois. Então, muito importante fazer uma leitura atenta da minuta do edital, que o MINC já traz, mastigado, perfeito, para ser um bom pontapé inicial, mas é importante fazer esses ajustes das informações, né? Então, onde vai rodar o edital, que a inscrição vai ser feita através da plataforma, de preferência já colocando ou o link ou o nome da oportunidade em questão, né? E uma outra questão também importante aqui é que o formulário de recurso ele também é um anexo, e hoje o mapa ele permite você colocar o fluxo de envio de recurso dentro da plataforma também. A gente vai ver isso mais para frente, mas é algo que precisa constar. Caso a escolha do gestor for rodar o recurso dentro da plataforma, é importante colocar, então, no item do edital que fala do recurso, colocar essa informação. O recurso será realizado via plataforma na tela de acompanhamento da inscrição de cada proponente, né, a partir da data da publicação do resultado parcial da fase em questão, e aí a pessoa vai ter um botão lá, enviar recurso, e ela pode enviar o recurso. E o gestor ele pode usar o modelo do formulário de recurso no mapa, não tem problema nenhum. A gente pode pedir as mesmas informações do formulário de recurso, como a gente já pediu, né, os municípios e estados que já rodaram os editais da PNAB no Mapas, adaptaram o formulário de inscrição e o plano de trabalho para ele ser construído dentro da plataforma e as pessoas preencherem direto no formulário da plataforma, e não como um anexo, certo? Então, acho que esse é um ponto também que ele precede a criação da oportunidade em si, mas ele é bem importante, porque quando o gestor, por desatenção ou mesmo inexperiência, publica o edital como ele é,
colocado aqui na minuta para rodar no mapa, ele vai ter bastante inconsistência e esse edital corre sério risco de ser impugnado. Então, é bem importante essa atenção para que vocês consigam deixar as regras do jogo, né, as regras daquele edital, claras e alinhadas à plataforma que você vai fazer as inscrições. No caso aqui do mapa cultural da ANFRE, né? Então, a gente tem, acho que esses 2 pontos são bem importantes, que é a adaptação do modelo de edital da PNAB para a plataforma do Mapas e também a forma de que vocês vão escolher de fazer essa organização dentro do sistema. E aqui eu fiz uma sugestão, porque eu vejo que cabe muito para a realidade dos municípios, né? Ainda mais de uma plataforma regional, né? Que abrange alguns municípios. Então, que vocês organizem sempre, crie já o projeto, e depois, quando vocês forem criar a oportunidade, ela já fica vinculada a ele, ok? Então, aqui eu estou já na tela de oportunidade, e a partir do momento que você já tem um cadastro na plataforma, né, e você já no caso aqui, né, já é um dos gestores que vão se responsabilizar pelos editais do seu município, aí é bem importante também vocês se atentarem a isso. O gestor que fosse responsabilizar pelos editais do município, eles precisam administrar os agentes daquele próprio município. Eu vou mostrar um exemplo aqui de um dos municípios da ANFRE. Aí agora que eu vou abrir o mapa, o ambiente de produção do mapa, né? Eu vou pegar Camboriú, deixa eu ver se eu acho ação aqui. Inclusive, tem 2, essa segunda é uma duplicidade. Então, aqui, a gente criou no início do uso do mapa que da Cianfra, a gente criou os perfis dos agentes coletivos das fundações, e aqui são os administradores. Tá? Então, é bem importante que você esteja como administrador desse agente coletivo da fundação, porque você, depois de criar a oportunidade, você vai colocar a fundação como proprietária daquela oportunidade. Ok? Então, isso também, para as instalações que têm vários municípios, né, seja ela uma instalação estadual ou uma regional, é importante que tenha essa organização, e os gestores da plataforma precisam estar atentos com isso. Sempre deixar atualizado os administradores, né, do perfil da secretaria ou da fundação em questão. Ok? E aí, feito isso, a pessoa já tem o cadastro, já administra o perfil o agente coletivo da sua organização aí, da fundação. Aí, a pessoa ela tem 2 caminhos. Ela pode criar uma oportunidade pela tela de pesquisa, né, a tela de busca das oportunidades, que fica nesse ícone aqui, ou, deixa eu voltar para lá, ou aqui dentro do painel de controle, em minhas oportunidades. Pode clicar primeiro, ir direto para o painel de controle, ou ir para minhas oportunidades, né? Eu vou fazer o caminho do painel de controle, que é uma outra tela bem importante de vocês visualizarem. Então, eu criei um perfil aqui, Eduardo Cardoso, e aí, nessa tela, eu consigo criar uma oportunidade por esse botão Criar Mais, ou, se eu quiser olhar todas as minhas oportunidades, eu vou lá para minhas oportunidades. Então, a gente tem 3 caminhos de criação, né? Pela tela de busca, pelo painel de controle, ou pelas minhas oportunidades. Todas elas vão ter o botão Criar Oportunidade. Aqui eu tenho, então, as oportunidades que eu publiquei, criei e publiquei. Eu vou ter uma lista de rascunho, que por enquanto eu não tenho nenhuma. Se eu tiver permissão de administrar outras oportunidades de outras pessoas, vai aparecer na aba com permissão. Se eu tiver algum modelo de oportunidade, também vai aparecer aqui, em meus modelos, e eu posso arquivar oportunidades que eu não vou mais ter nenhum uso, ou até mesmo apagar, caso eu tenha criado uma oportunidade e não vou mais utilizar ela e prefiro que ela seja excluída do sistema, okay? Que é a lixeira. Então, são todas essas abas aqui. O caminho padrão de criação da oportunidade, eu vou vir aqui em criar oportunidade, ele vai abrir essa modal de criação. Esse é o primeiro passo. Lembrando, né, quando eu clico nesse botão, é importante que eu já tenha o meu projeto anual criado, né, de editais daquele ano. É importante que eu já tenha o edital adaptado
para uso na plataforma do mapa, né? Já é importante que isso tudo esteja combinado, que eu saiba quem vão ser as outras pessoas que vão administrar essa unidade para facilitar toda a configuração da oportunidade. Lembrando que a gente está na versão 7.7 aqui, né, falando do mapa, e ela tem algumas novidades que a gente vai falando no decorrer do caminho. Por enquanto aqui, eu vou criar uma oportunidade padrão, tipo de oportunidade edital. Eu vou colocar aqui chamamento público, credenciamento de pareceristas. Essa oportunidade, ela não vai ser uma oportunidade de fluxo contínuo e nem uma oportunidade apenas para divulgação, né, que não tem inscrição. Qual que é a diferença de uma oportunidade comum para uma oportunidade de fluxo contínuo? A ideia a grande diferença de uma oportunidade de fluxo contínuo para normal é que, quando eu escolho a opção fluxo contínuo, as fases, o resultado de cada fase, ele já é publicado automaticamente assim que eu coloco aquela inscrição como selecionada ou não selecionada, ou suplente. Então, a partir do momento que eu mudo o status, sei lá, na primeira fase ali, fase de análise do mérito, eu coloco lá 10 inscrições, 5 selecionadas e 5 não selecionadas, ele automaticamente publica o resultado para que o proponente possa ver na sua tela de acompanhamento se ele foi ou não aprovado e o parecer que essa equipe de parecerista fez. Então, a rigor, o que muda nesse fluxo do edital de fluxo contínuo e num edital padrão é que eu não preciso publicar o resultado das fases. Eles já são publicados automaticamente a partir do momento que eu mudo o status de uma inscrição. Ok? Então, eu vou fazer uma oportunidade padrão, não vou usar fluxo contínuo. Vou pegar aqui, deixa eu ver, de credencial de pareceristas, deixa eu ver se tem alguma informação sobre isso. Vou colocar cultura popular. Agora a gente tem uma lista enorme colocada aqui: cultura urbana, cultura da juventude de povos tradicionais. E aí a gente tem uma lista meio grande aqui. Eu vou deixar só essas duas. E lembrando, eu preciso sempre que eu for criar uma oportunidade, eu preciso vincular ela a uma outra entidade, né? Eu posso vincular ela a um agente, a um espaço, a um evento, mas a gente orienta aos gestores municipais e estaduais que sempre organizem por projeto, tá? Então eu vou colocar aqui no Editais Camboriú 25. Criado. Ok. A tela de criação com as informações básicas foram criadas, tá? Eu vou seguir para completar as informações clicando aqui, porque eu quero avançar aqui nessa fase inicial de configuração da oportunidade. Acabei de ver que eu escrevi errado, então eu posso vir aqui, chamamento público. Posso editar, né, as informações que eu coloquei, posso editar as áreas de interesse, posso editar o tipo de oportunidade, né, o nome, consigo fazer todas as edições possíveis. Eu vou colocar aqui descrição do chamamento público, que é uma informação obrigatória. Aqui está a entidade vinculada, ó, bem importante também, eu consigo alterar. Se eu, sei lá, criei uma pasta errada, eu quero mudar de projeto. Eu posso vir aqui e alterar o projeto ou até mesmo alterar a entidade, tá? Uma outra coisa bem importante, a oportunidade ela sempre é criada em rascunho, porque para você publicar uma oportunidade, você precisa configurar outras informações além das informações obrigatórias que tem na modal de criação, tá? Então, beleza, coloquei aqui a descrição curta, que é mais uma informação obrigatória, né? Se eu tiver outros administradores, eu posso colocá-los aqui. Esse ícone aqui, ó, adicionar regulamento, é onde se deve subir o principal documento, né, do edital, do chamamento público. Então, a gente chama aqui de regulamento de uma forma genérica, mas
ele pode ser, por exemplo, o arquivo do edital com todos os anexos, eu posso subir ele aqui. Né? Ou eu vou subir aqui só o texto do edital oficial, os anexos eu vou subir eles separados, também dá. Okay? Mas aqui é o campo para subir o regulamento principal. Beleza. Então, tenho aqui já o regulamento. Eu posso colocar uma descrição mais longa, né? Aí fica a critério do gestor também. Esse campo aqui, ele aceita infinitos caracteres. A gente orienta a não colocar tantos, né? Para, inclusive, induzir a pessoa a abrir o documento do edital. Então, normalmente, na descrição curta fica o objeto do chamamento público do edital. E se quiser colocar um complemento, dá para colocar aqui na descrição longa, porque a descrição curta ela tem só 400 caracteres de capacidade, tá? E aí dá para fazer esse ajuste aqui, ó. Se você for escrever mais ou menos, dá para fazer esse ajuste aqui. Um outro ponto bem importante de você já ter na mão, né? Aí a gente está falando aqui de uma boa prática. Os anexos estarem divididos. Né? Então, pegar aqui o anexo 1 ser um arquivo, o anexo 2 ser outro arquivo. A depender do anexo, é importante que ele esteja em PDF, mas ele também pode estar em documento aberto. Então, se for uma planilha, que vocês forem colocar aqui a planilha orçamentária como um anexo, aí é importante você colocar essa planilha como um documento XLS ou .odt aí no formato aberto, mas é bem importante vocês ponderarem isso, né? O que é que precisa estar num documento de texto ou de planilha aberto e o que é que é importante constar num documento PDF. Por exemplo, o texto do edital, o documento principal, é importante ele estar num documento de PDF, tá? E aí aqui vocês podem vir anexando essas informações, anexo 1, anexo 2, anexo 3. Tem um padrão quando eu vou criar qualquer entidade no mapa, um agente, um projeto, uma oportunidade, um evento ou um espaço, existe um padrão de informações nessa tela aqui de edição, né? Que é colocar, além dos arquivos, você pode colocar links, você pode embedar vídeo do YouTube, do Vimeo, você pode também subir foto, que normalmente nas oportunidades não são muito utilizados. O que mais é usado é o link do enviar arquivos, né, para você subir os anexos, e às vezes um link ou outro externo da plataforma, que leva para o site da secretaria ou da fundação, mas normalmente são os arquivos mesmo que são utilizados, ok? Aqui nas redes sociais também, acaba sendo pouco utilizado. Aqui embaixo tem as tags, que numa instalação regional ou estadual, também é recomendado colocar o nome do município como uma tag, ficar também mais uma informação para as pessoas localizarem, né, os editais do seu município. E aqui também tem o publicado por, né, que é o que eu falei, ó, como eu estou publicando como Eduardo Cardoso, aí depois, antes de eu publicar essa oportunidade, quando eu já tiver terminado de configurar o essencial para fazer a publicação, eu venho aqui e altero a propriedade para o perfil da secretaria ou da fundação que eu trabalho, tá? Por quê? As pessoas vão vir dentro da plataforma e vão falar, peraí, esse edital de chamamento público, ele é mesmo da secretaria? Ele vai ver aqui, Fundação Cultural de Camboriú. Aí a pessoa fala, não, beleza, é um edital mesmo oficial. Então, isso é bem importante vocês lembrarem no final do processo, senão vai ficar parecendo que é o edital do Eduardo, né? E não é. Uma outra informação aqui também que eu acabei não trazendo de novo, mas que é bem importante, que numa instalação estadual ou regional, é legal que vocês coloquem com evidência o nome do município, de preferência no início do nome, né? Então, assim, fica mais fácil das pessoas identificarem que aquele edital é do município que ela procura. Então, é bem importante essa questão do nome também, ok? Aqui embaixo eu tenho os botões salvar e publicar. Você pode publicar a qualquer tempo a oportunidade, mas o que a gente orienta, de novo, a boa prática é que a gente que deixe publicado quando tiver com todas as informações mínimas
configuradas. E aqui, nessa primeira aba, chamada de informações, a gente fez a configuração básica, então, dessa oportunidade, tá? Aí a gente vai agora para outra etapa, bem importante também e essencial, né, para fazer a publicação dessa oportunidade, que é a etapa de configurar as fases. Beleza. Então, quando eu entro numa oportunidade e estou construindo ela do zero, o sistema ele sempre vai colocar, vai me apresentar o período de inscrição, que é a fase de coleta de dados já criada, e uma fase de publicação final do resultado também já criada, ok? E o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso vir aqui e configurar o período de inscrição. Então, eu vou colocar aqui que esse edital ele vai se iniciar dia 30/3, semana que vem. Vou pôr aqui às 8 da manhã. Ele vai durar um mês, de 30/3 a 30/4. Aí existe uma escolha aqui de você colocar 23h59, né? Tem alguns lugares que colocam 23h59, porém, como existe uma cultura das pessoas deixarem sempre para a última hora o envio das inscrições, e essas últimas horas, ou em especial a última hora de envio, as pessoas ficarem um pouco desesperadas e quererem suporte, quererem tirar dúvida, às vezes fica ligando para o gestor, se o município é pequeno, né? Então, o que a gente orienta é colocar também, uma possibilidade é colocar aqui, por exemplo, às 17 horas do dia 30. Porque ele fica dentro de um horário de trabalho, então o gestor ele consegue atender essas pessoas, né, no horário de trabalho, e não tem esse problema de ficar acontecendo telefonemas noturnos ou as pessoas procurarem o suporte da plataforma e não encontrar. Então, nos contratos que a gente tem aqui da HackLab, a gente tem um serviço de suporte que atende em horário comercial de segunda a sexta. Então, 17 horas, a gente vai ter um aumento de suporte, como sempre acontece, principalmente nas últimas 2 horas aí do edital, só que a nossa equipe de suporte vai conseguir atender. Então, se a pessoa, sei lá, esqueceu a senha, teve algum contratempo aí com a forma, a gente vai conseguir atender essa pessoa, tá? Isso é também bem importante de vocês fazerem a ponderação. O público que vai ser atendido, né? Aí vocês que sabem melhor do que ninguém quais são as características. Então, acho que esse é o ponto bem importante de decidir essa hora final, porque 23h59 pode até fazer mais sentido, por um lado, mas por outro, a pessoa fica sem suporte nas horas finais. Tá? Então, beleza. Para a gente ter o período de inscrição configurado, essas duas datas são as obrigatórias. E depois, para essa fase do período de inscrição, são pelo menos as duas informações obrigatórias. Aí a gente vai seguindo aqui com o total de vaga do edital, né? Se vocês tiverem essa informação, vocês podem ir lá e colocar 30 vagas. Se tiver um valor, vocês podem colocar o valor também como referência. Essa configuração do limite de inscrições, ele seria um limite de inscrição, talvez para um edital de credenciamento de parecerista, ela até sirva, né? Vocês não vão precisar avaliar 300 pareceristas para um município pequeno ou de médio porte. Então, vocês podem abrir aqui com um limite. Vocês só vão acolher 100 inscrições. Quando bater 100 inscrições, não deixa mais ninguém mandar o formulário, né? Mesmo que esteja dentro do prazo vigente, do dia 30/3 a 30/4, ele vai bloquear quando a inscrição 100 for enviada. Tá? Ele não recebe mais. É uma configuração que pode ser utilizada para alguns tipos de edital. Se for um edital comum da PNAB, aí você vai colocar 0 aqui, porque ele não vai ter um limite de inscrição. O limite de inscrição é o limite de tempo. Ok? E aí, uma outra informação também bem importante, que essa, assim, também o sistema também bloqueia, né? No sistema, é o limite de inscrições por agente, né? Então, a gente já teve aqui, no histórico da HackLab, né, de atendimento de gestores, a gente já teve gestor que
falou, não, vamos deixar sem limite para que as pessoas enviem quantos projetos quiser e a gente só avalia o último, né? É um caminho. O problema é que isso vai gerar um ônus de vocês da gestão ficarem excluindo, né, invalidando, excluindo não, invalidando as inscrições repetidas, né, deixando sempre a última. Então, o que eu entendo e a gente vem passando como boa prática do mapa é que as pessoas têm um limite de inscrições para serem enviadas e você coloca esse limite aqui. Então, se eu tenho um edital multilinguagem e ele pode se inscrever em até 3 linguagens, você coloca 3. Se eu tenho um edital como esse, chamamento público para pareceristas, é uma inscrição e ponto. Não tem muito para onde correr. Se a pessoa precisar editar a inscrição dela, a gente tem ferramentas que possibilitam o gestor reabrir para a pessoa poder fazer a sua edição, o seu ajuste na inscrição. Então, o limite de inscritos por agente tem essa funcionalidade, essa função de não onerar o tempo do gestor garimpando qual que foi a última inscrição que a pessoa enviou e, obviamente, possibilitando um erro humano aqui. Tá? Então, esse é um caso importante e vale a reflexão, porque, a depender da escolha, isso pode te gerar mais ou menos trabalho. Ok? Beleza, o limite de inscrições. A gente tem também as categorias, os tipos de proponente e as faixas ou linhas, né? O que as diferenças aqui? Acho que tipo de proponente não tem nenhum mistério. Você pode escolher o método como a pessoa pode se inscrever, para vocês, inclusive, já irem se organizando para a forma de contratação. E vocês, aqui eu acho que não vão ter muita dúvida. Nas categorias do edital, é um campo aberto para você escrever o nome da categoria. E essa é uma informação importante porque as perguntas do formulário elas podem ficar condicionadas a essas categorias, ou faixas, né? Ou tipo de proponente. Então, é bem interessante você pensar isso. Quais são as principais categorias do mapas para você do edital para você colocar aqui e, de novo, facilitar a gestão desse edital e a compreensão dos fazedores e fazedoras de cultura e do território, tá? Então, aqui, se fosse, por exemplo, eu quero já deixar para que os pareceristas, né, se coloquem aqui como a sua área foco, né? Então, eu posso colocar aqui música, teatro e dança. Pronto. Tenho 3 categorias, eles vão poder se inscrever como MEI ou pessoa física. Tá? Criei, configurei aqui um padrão para eles. No caso de um edital que eu tenho um limite de vagas por categoria, aí a gente orienta a não usar as categorias do edital e usar as faixas, né? Que seria um caminho também de vocês organizarem as informações para passar depois o gerenciamento daquelas inscrições. Então, nesse caso aqui, eu posso usar como exemplo, se vocês tiverem subcategorias, então, vou pôr aqui, sei lá, música clássica, eu vou ter uma vaga, no valor de 15 mil reais. Eu vou ter também gravação de álbum, eu vou ter 4 vagas no valor total de 100 mil reais. Então, eu posso criar subcategorias, né? Ou, se vocês, como eu disse, quiserem fazer só o uso das faixas, também é possível, desde que vocês fechem aqui, vocês podem excluir as categorias aqui em cima, e aí vocês deixam só as faixas. Qual que é um outro delimitador, né, para você escolher entre as categorias globais dos editais ou as faixas? É que quando você tem um limite de vaga. Então, se você não tem um limite de vaga, você pode usar as categorias do edital. Se você está lidando com um edital complexo, multilinguagem, talvez você tenha que usar as duas, né?
Se você está usando um edital que não é complexo, mas tem de vagas por categoria, você pode usar somente a faixa, tá? Então, eu vou deixar aqui música, teatro, dança. E vou deixar também essas faixas aqui específicas para as pessoas que forem usar a música, né? Antes de entrar na configuração do formulário, a gente também tem uma nova funcionalidade aqui que é recente no mapa, que é você já configurar na coleta do dado, né, nesse momento que o proponente vai entrar na plataforma para fazer o preenchimento do formulário, a configuração do plano de metas do projeto. Então, vocês podem vir aqui. Se vocês quiserem habilitar o plano de metas, ele também funciona para o momento de prestação de informações mais para frente, né, que vai funcionar após o processo de seleção. E aí você pode vir aqui e ir fazendo a configuração. Se você quiser mudar o nome plano de meta para outro nome, você vem aqui, altera, salva e edita aqui. Aí, as perguntas do plano de metas. Então, qual que é a duração do projeto? Você pode escolher um limite aqui máximo, né, em meses. Então, ou você não coloca um limite, você deixa em aberto. Então, os projetos podem ter no máximo 12 meses. Você vai lá e coloca 12. As metas, né? Você também pode mudar o nome aqui, se você não quiser usar a palavra meta, vocês podem usar um outro termo. Se não, caso contrário, vocês podem vir aqui e fazendo a configuração de como que vai ser a coleta do dado, né? Então, informar a etapa do fazer cultural. Eu vou querer que ele informe e eu vou querer limitar o número de metas. Eu não quero, esses projetos não podem ter mais do que 6 metas. Beleza. E, por fim, a questão das entregas, que eu também posso editar o nome, entregas, para outro nome, e informar as entregas vinculadas às metas. E aí, eu posso também limitar um número de entregas por meta, né? Cada meta pode ter no máximo 5 entregas ou 3 entregas. Ou eu deixo em aberto, se isso não for uma questão. E aí, as informações que forem, que a pessoa vai ter que preencher no momento do formulário, né? Então, a quantidade estimada de público, o segmento cultural artístico, qual que é a receita prevista, tá? Aqui no momento das inscrições na oportunidade. E o monitoramento, são as informações obrigatórias para o monitoramento da oportunidade, que eu posso também fazer a seleção a forma de disponibilização, as medidas de acessibilidade, o perfil do público, os territórios prioritários e a receita executada. Então, o que o plano de metas ele serve? Como uma coleta de dados estruturada para eu poder fazer esse monitoramento posteriormente à etapa de seleção, ok? O que alguns gestores podem ficar meio com receio, pô, como é que vai funcionar isso, tudo mais? Aí, uma possibilidade seria também vocês criarem uma oportunidade entre vocês da gestão, para vocês terem a experiência como o proponente vai ter e entender como é que vai funcionar esse fluxo. Acho que é um caminho bem interessante também, ok? Vou deixar essas informações coletadas aqui. Existe, não há muito tempo, a possibilidade também de você editar o nome dos status da inscrição, né? Então, o mapa, por padrão, ele tem o selecionado, verdinho, o suplente, amarelo, o não selecionado, vermelho, o inválido, roxo, pendente, preto, e a inscrição que está em rascunho é um cinza, né? Um cinza escuro. Então, o que significa esses status, né? O rascunho é aquela inscrição que o proponente ele clicou em se inscrever, abriu o formulário, mas ele está preenchendo ainda, ele não enviou. Ele não enviou porque ele pode ter esquecido de enviar, ter preenchido todo o formulário e não ter enviado, e ele pode também estar preenchendo aos poucos, né? E aí, o rascunho, se a pessoa não enviar até a data final do período de inscrição, essa inscrição ela vai ficar em rascunho para sempre, né? E aí, ele não vai ser avaliado. Fazendo uma analogia com o fluxo do papel, a inscrição em rascunho é como se você tivesse pego um envelope, formulário de inscrição no meio físico, preenchido à mão,
deixado tudo prontinho, juntado toda a documentação, colocou no envelope, grampeou e deixou em cima da mesa da sala. Até esse momento, a inscrição está em rascunho ainda, no sentido de que ela não foi protocolada, né? Quando o proponente envia o formulário de inscrição, o status dessa inscrição ele passa a ser pendente, que é o pendente de avaliação. Então, o pendente é quando ele pega esse envelope, né, fazendo a mesma analogia, vai lá na sede da fundação ou da secretaria e protocola e entrega. Ele não consegue mais editar nenhuma informação da inscrição e ele ganha um número de inscrição como protocolo. Ok? O inválido, o não selecionado, suplente e o selecionado são os status dados após a avaliação da equipe, da comissão de avaliação daquela fase, né? Pode ser uma fase de mérito, pode ser uma fase de avaliação documental. E aí, a partir do momento que a comissão de avaliação daquela fase termina o processo de avaliação, o gestor ele vai lá e muda o status daquela inscrição, ou para inválido, ou para selecionado, ou para suplente, ou para não selecionado. Ok? Então, normalmente, né, o inválido ele fica para quem, enfim, zerou um critério, esqueceu um documento, né, e aí ela fica invalidada. E o não selecionado, às vezes, é porque ele ficou abaixo da nota de corte. Então, se ele não entrou, não teve pontuação suficiente, a partir do momento que você fechou as vagas, ele pode ficar como não selecionado. E o suplente costuma ser essa faixa que divide os não selecionados dos selecionados, né? Então, tem muitos gestores que fazem uma escolha de colocar, por exemplo, sei lá, se eu tiver 100 vagas, né, 100 vagas, 70 selecionados. Desculpa, os 100 primeiros estão selecionados. Dos 101 aos 110, que seriam não selecionados já, alguns gestores colocam como suplente. Outros gestores não usam suplente, coloca como não selecionado, porque, enfim, o público é um público que não entende quando coloca suplente, prefere usar o não selecionado, beleza. Ou, e tem gestor que coloca todo mundo que teve pontuação para se habilitar, mas não entrou porque não deu na vaga, como suplente também. Então, isso depende muito das regras do edital e desses parâmetros de nota de corte e a quantidade de vagas, tá? Esses status, eles podem ser editados. Então, se você não quer usar o selecionado, aí no seu território você chama de aprovado, você vem aqui e muda aprovado, ele passa a ser o verdinho, né? E assim por diante. Você pode, inclusive, não querer usar o suplente. Eu desabilito o suplente, só vai me aparecer as 3 opções: selecionado, não selecionado e inválido. Tá? Então, também é uma configuração que não existia há um tempo atrás, e agora existe. Ó, se eu quiser voltar para o selecionado, tem o restaurar aqui, e aí ele volta para o selecionado. E a última informação dessa fase seria eu já colocar a data da publicação do resultado, né? Essa informação aqui ela não é obrigatória, vocês podem colocá-la se for o caso, mas é importante vocês estarem atentos a isso. É uma informação que, por exemplo, todo ano, historicamente, tem uma prorrogação do período de inscrição, logo, a publicação do resultado, ela também é prorrogada. Então, talvez seja o caso de vocês não preencherem, para evitar ficar depois mudando data, tá? Às vezes essa data consta no edital, ela está no cronograma, mas alguns gestores não trazem para a plataforma. Entendendo que, enfim, como a chance de mudança é grande, prefere não preencher. Se quiser preencher, dá para pôr aqui. Então, vou pôr aqui, dia 1º de abril, às 8 horas da manhã, para ter a publicação final do resultado. Ah, não, desculpa, é 1/5. 1/4 não dá. Porque é dia 30/4, né? Então, no dia 1º de maio, às 8 da manhã, o sistema automaticamente publica o resultado, né? Desde que o gestor tenha colocado todos os status, deixado tudo pronto,
até as 8 da manhã do dia 1º. Então, aqui, a gente termina uma primeira etapa do período de inscrição de coleta de dados, que é bem importante vocês já tomarem conhecimento disso também, ok? Então, feito isso, gente, o que vai faltar para o formulário, para a oportunidade de ser lançado? Né? A configuração do formulário. E aí, essa etapa da configuração do formulário, ela é um pouco mais longa. Eu vou falar dela num segundo momento, no próximo treinamento, porque eu quero primeiro repassar com vocês a estrutura básica do edital que precisa estar pronto para o dia da publicação. Tá? Então, vamos deixar a configuração para um segundo momento, porque a gente vai primeiro estruturar todas as fases do edital. Primeira fase do edital, então, está pronta, falta só configurar o formulário, e aí eu vou configurar, então, a minha primeira fase de avaliação. E aí o mapa ele oferece a possibilidade de ter 4 etapas de avaliação, mas espera aí que eu preciso alterar aqui a minha visualização para vocês verem a minha janela inteira. Então, primeira coisa, o tipo de avaliação. Eu tenho 4 tipos de avaliação dentro do sistema. Primeira delas, avaliação documental. É uma avaliação onde o gestor ele escolhe o status de cada documento que eu selecionar. O gestor não, o parecerista, né? O gestor coloca assim, eu quero que o parecerista avalie os 5 documentos. E aí eu vou lá, configuro para ele validar ou invalidar cada um desses campos que eu selecionei. Essa é a documental. A habilitação documental também pressupõe essa avaliação de campos do formulário, mas ela me permite configurar mais opções, né? Além do validar e não invalidar. Seria uma avaliação documental um pouco mais robusta. A avaliação simplificada, ele é basicamente um selecionar ou não selecionar a inscrição inteira. Então, o parecerista ele vai ter acesso ao formulário de inscrição e ele vai ter um campo de parecer, para ele colocar um texto, e ele vai ter uma opção lá de colocar o status, selecionado ou não selecionado. É isso. A simplificada é simples mesmo, como o próprio nome diz. E, finalmente, a avaliação técnica, que é a avaliação do mérito. É onde eu configuro os critérios, é onde eu configuro as cotas e as políticas afirmativas. Então, é a configuração mais complexa. Vamos seguir o padrão do MINC, onde primeiro se avalia o mérito e depois se avalia a documentação. Ok? Então, eu vou colocar aqui avaliação técnica. E aí a gente tem a questão do tempo das fases, né? Eu só posso configurar a partir do dia 30 de março, que foi quando começaram as inscrições, e eu posso, no caso aqui de uma avaliação, a regra do sistema eu não posso começar a avaliação antes de começar o período de inscrição, óbvio, né, por razões óbvias, mas eu posso começar no mesmo dia, horas depois, ou no dia seguinte. Então, tem muitos gestores que têm um cronograma curto, muito apertado. Então, eu posso, por exemplo, nesse caso, o período de inscrição começou no dia 30/3 e vai até 30/4. Se eu quiser, eu posso manter 30 dias do período de inscrição, só que eu posso colocar que a partir do dia 10 de abril, eu já inicio a avaliação com quem já enviou. Tá? E aí, do dia 10, eu preciso terminar depois do período de inscrição. Então, eu vou terminar ele no dia 1º de maio. Eu venho aqui e coloco até às 18 horas. Nesse caso aqui, como é um período de avaliação, eu posso colocar 23h59 porque os pareceristas eles podem trabalhar à noite, né? Então, como vai ter uma equipe de avaliação, não é um período de inscrição, é uma etapa de avaliação, eu posso fazer esse tipo de configuração aqui. Eu vou adicionar a fase de avaliação técnica, e aí eu fico, então, com um período de inscrição de 30 dias, porém, no 10º dia de inscrição, já inicia a minha avaliação técnica, tá? Isso não é muito comum, pelo menos no primeiro momento de uso da plataforma, mas ele é possível. E alguns gestores, inclusive, já têm adotado isso. Iniciar o período de inscrição
ou pelo menos da metade do período de iniciar o período de avaliação, mais ou menos na metade do período de inscrição para frente, né? Ou nos últimos dias já começar. Então, é possível vocês fazerem isso, ou se quiser fazer na sequência também, coloca aqui que o período de avaliação técnica vai ser no dia 1º, enfim. Vocês podem escolher como fazer, né? Beleza, eu configurei minha avaliação técnica, e aí quando eu clico aqui em expandir, eu entro dentro dessa configuração da fase de avaliação técnica. Primeira coisa que me aparece para configurar é a comissão de avaliação, tá? Se você precisar editar o nome dela ou os dias e horários aqui, você pode editar. Mas a primeira etapa de avaliação, de configuração que você precisa fazer é a etapa da comissão técnica, da comissão de avaliação. A comissão de avaliação, ela pode ser configurada, né, num segundo momento, não precisa ser configurada quando você está criando o edital, mas basicamente o que precisa para fazer a configuração dela é a pessoa avaliadora ter cadastro na plataforma, tá? Então, a pessoa precisa ter criado o seu usuário e informado a gestão o nome dela que ela colocou na plataforma. Uma informação importante para os pareceristas, para essas pessoas que forem novas no sistema, é colocar pelo menos um sobrenome, né? Porque se a pessoa colocar lá José, putz, para você achar o José vai ficar difícil. Então, coloca o nome, um sobrenome, né? Ou um resumo do nome completo, mas de alguma forma que não seja só o primeiro nome, para não complicar tanto a vida de localizar a pessoa por aqui. E aí, feito isso, você vem e vai escolhendo as pessoas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa usuária, Josiane. O sistema ele leva um tempo para processar, colocou ela aqui, ela não tem avaliação disponível, né? E ela precisa aceitar o convite para ser avaliadora, que é uma outra informação também bem importante, tá? Vocês podem colocar quantos avaliadores forem necessários, e aí o movimento é sempre no botão adicionar pessoa avaliadora e pedir para ela aceitar o convite. Caso vocês mudem de ideia ou a pessoa declina do convite antes da hora, vocês podem vir aqui e cancelar o convite. Então, esse é um primeiro ponto aqui da configuração da comissão de avaliação. Uma outra informação bem importante. Se vocês quiserem dividir, né, essa comissão pelas categorias do edital, vocês podem adicionar outras comissões dentro dessa mesma fase, né? Então, eu estou na fase de avaliação técnica, e aí eu vou ter, sei lá, 3 comissões, cada uma para uma categoria. Você vem e cria a outra comissão, sei lá, do teatro, e aí eu vou ter 2 comissões. A comissão principal, que pode ficar com a música, a do teatro, e depois posso criar a comissão da dança. Tá? A única questão é, para a comissão ela ser salva, eu preciso criar a comissão e já adicionar a pessoa avaliadora. Se eu não adicionar a pessoa avaliadora, a comissão ela vai sumir quando eu carregar a página, porque ela só fica salva no sistema quando tem uma pessoa avaliadora. Então, só crie a comissão, se isso for necessário, quando você já tiver pelo menos uma pessoa para ser convidada para a comissão, ok? Eu vou excluir aqui as comissões. Quando eu excluo todo o conteúdo daquela comissão, como não tem nada, né? Eu não me preocupei com essa informação. E aí eu vou voltar para a configuração tudo junto, vou deixar só essa comissão para avaliar. Aí eu preciso fazer depois, né, comendo todos os pareceristas, eu venho aqui e faço a configuração de quantos avaliadores o sistema vai distribuir por inscrição. Então, sei lá, se no edital está 2, então vem aqui e coloca 2. Se tiver 3, coloca 3. Se for só uma pessoa, é só você vir aqui e desabilitar, porque ele vai distribuir uma por pessoa, esse é o padrão, né? Se você quiser mais de um, aí você vem aqui e configura. Eu vou deixar 2. Quando eu crio uma configuração de mais de um avaliador por inscrição, ele me abre essa possibilidade aqui, numa possibilidade de distribuir as avaliações que forem entrando, né? Ele desconsiderar as avaliações já feitas. Então,
a lógica do sistema nessa distribuição, ela é bem clara. Ela vai sempre equilibrar o total de inscrições por avaliador. Então, se eu colocar 10 avaliadores com 100 inscrições, o sistema vai distribuir 10 para cada um, mesmo que eu coloque 2 por inscrição. Ele vai sempre distribuir de uma forma igualitária. Se eu colocar aqui, sei lá, entraram mais 50 inscrições num segundo momento. Se eu colocar aqui, ó, e falar para o sistema, desconsidere as avaliações já feitas nessa nova redistribuição, aí ele não vai contar por essas inscrições já feitas e vai fazer uma distribuição com esse prisma, com essa lógica, com esse objetivo de sempre deixar as inscrições de forma igualitária entre os avaliadores, ok? Então, isso também é bem importante, vocês saberem que tem a possibilidade de, numa situação de ter novas inscrições e novas distribuições, uma nova distribuição, ele desconsiderar as avaliações feitas. E, por fim, e a principal configuração aqui é qual que vai ser o filtro de distribuição, né? Então, a lógica do sistema inicial ele não distribui nenhuma inscrição. Se tiver 1000 inscrições aqui, ele não vai distribuir nenhuma. E aí, até que eu coloque um filtro. Você vem aqui e vai colocar o filtro. Como eu não configurei o formulário ainda, ele só me dá os filtros pela categoria, pelo tipo de proponente, pela faixa ou pela data de envio, né? Pode ser também. Eu vou pegar aqui pela categoria. E já que eu fiz uma comissão para todas as categorias, eu vou selecionar todo mundo e vou confirmar. Porque daí o que acontece? Ele vai distribuir para todos e todas que estiverem aqui dentro todas as inscrições, porque são as 3 categorias. Se eu fosse quebrar cada categoria por uma comissão, aí na comissão 1 eu colocaria dança, criaria uma segunda comissão, colocaria música, e criaria uma terceira comissão e colocaria teatro. Né? E aí o sistema então, ele vai distribuir, nesse caso aqui, todas as categorias, todas as inscrições, de forma igualitária, né, para todos esses pareceristas aqui. Então, essa é uma forma de fazer a configuração da comissão de avaliação. Essa configuração, ela serve para qualquer uma das fases de avaliação, tá? Então, é o mesmo campo, com as mesmas configurações, para todas as fases de avaliação. Se, uma outra possibilidade também, eu tenho um universo pequeno, eu vou ter 3 pareceristas, cada um vai pegar uma categoria. Então, eu não preciso configurar o filtro da comissão. Eu tiro os filtros, desabilito o filtro da comissão, e aí eu vou fazer um filtro individual. Ó. Eu vou entrar dentro de cada um e vou colocar Josi vai fazer música. Outra pessoa aqui vai fazer dança. E aí eu configuro individualmente. Tá? Então, uma possibilidade, quando o universo é muito pequeno, do número de avaliadores, você pode fazer a divisão individual, né, dentro da comissão, ou, se você preferir, e quiser aproveitar a inteligência do sistema em fazer essa distribuição, você pode optar por colocar só o limite de avaliação e ele vai fazer a distribuição geral para todo mundo. Um outro ponto bem importante aqui é vocês ficarem atentos com essas 2 abas aqui de habilitados e desabilitados, ok? Então, dentro da comissão, eu posso ter um parecerista que começou, fez algumas avaliações, e ele, por motivos de saúde, teve que parar. E ele não vai poder seguir no trabalho, você vai ter que colocar outra pessoa. Né? Então, você pode ir lá e desabilitar a pessoa avaliadora. Só vai aparecer o botão de desabilitar quando a pessoa aceitar o convite. Como ela não aceitou o convite, o botão de desabilitar não aparece. Tá? Mas é um botão, ele fica aqui, desabilitar. Ponto importante aqui, desabilitar um avaliador que já fez avaliações não exclui o trabalho que ele fez, ok? Não apaga o trabalho que ele fez. Eu deixo ele desabilitado
que pressupõe que ele não vai receber mais nenhuma inscrição, ele só vai ficar guardado com as inscrições que ele já concluiu, e essa é a diferença do desabilitado para o excluído. Se eu excluir, que também tem um botão, o avaliador, e ele tem avaliações feitas, eu excluo todo o trabalho que ele fez. Por isso que a gente diz que quando você for fazer uma exclusão de uma pessoa avaliadora da comissão, é legal passar por um duplo cheque, ter uma outra pessoa que vai olhar e vai falar, não, César, beleza, você fez certinho, pode apagar, porque ele não fez nenhuma inscrição, ele não fez nenhuma avaliação. Né? Aí, ou não, ó, essa pessoa fez 3 avaliações e a gente vai usar essas avaliações dela. Então, desabilita e não exclui. Ok? Tem sempre as duas possibilidades. Desabilitar, ele fica nessa outra aba, e excluir, ele é apagado mesmo da comissão, ele não aparece nem na aba habilitado e nem na aba desabilitado. Ok? Esqueci de falar aqui dentro da configuração individual, eu consigo aqui, se eu quiser, né, informar a lista de inscrições para este avaliador, que este avaliador deve avaliar. Então, eu posso configurar aqui, se eu quiser fazer uma configuração, eu tenho 10 avaliações, 10 inscrições que eu quero que ele avalie essas 10. Eu posso vir aqui e colar os 10 números dessas inscrições, e aí ele vai receber somente essas inscrições aqui, dessa lista que eu colocar. Obviamente, nesse caso, ele não vai ter a categoria, né? É no caso de eu fazer a inscrição, uma distribuição, vamos dizer assim, manual, né? Eu faço a inscrição, a divisão fora do sistema, usando a planilha de inscritos, venho aqui e coloco para a pessoa aquelas inscrições. Também tem esse caminho. E eu posso também limitar o número de inscrições para esse, que vão ser distribuídas para esse parecerista, no caso de usar uma distribuição, por filtro, né? Então, a gente estava lá na música. Eu venho aqui e falo, mas a Josi só vai fazer 10. Depois ela faz o resto. Ou melhor, depois o resto dos avaliadores vão fazer. Ela só vai poder fazer 10. Então eu consigo também dar esse limitador, ok? Então é isso. A parte da comissão da avaliação, ela tem essa complexidade toda aqui dentro, e é uma tela onde o gestor ele acaba acompanhando o trabalho dessa comissão, quem está na comissão, qual que é a distribuição, quais são as regras e tudo mais. Tá? Sobre a distribuição das avaliações, aqui embaixo também é uma funcionalidade nova, recente, né? Se não me engano, da versão 7.5, a gente está na 7.7, que o sistema, ele antes, automaticamente, fazia uma distribuição, caso, né, entrasse novas inscrições, ele faria uma distribuição pelo menos uma vez por dia. E aí a gente trouxe para a interface, então, essa configuração, que permite, né, você colocar que o sistema faça uma nova distribuição por hora, né, por dia, ou desativar essa distribuição, e aí o gestor precisar vir aqui e apertar o botão distribuir agora, né, a partir do momento que ele, enfim, tem escolhido o tempo para fazer essa distribuição. Então, essa é uma configuração que antes não tinha na interface, o sistema fazia uma distribuição uma vez por dia, e aí, por conta de algumas realidades, foi feita essa configuração de permitir que o gestor escolha, né, se é para distribuir de hora em hora, uma vez por dia, ou desativar e ele fazer a distribuição manualmente aqui, tá? E aí, por isso que tem essas regras aqui de desconsiderar as avaliações já feitas na distribuição e tudo mais. Então, sempre, lembrando, importante estar atento com o mecanismo que você colocou aqui, a regra de distribuição, com as regras da distribuição que você configurou dentro da comissão. Porque a depender de como for, um exemplo, eu coloquei 3 pessoas avaliadoras, as 3 aceitaram agora. Eu preciso, se tiver desativado aqui, eu tenho que vir aqui e clicar no botão distribuir. Ou então, é bem importante ficar atento com as regras que você configurou aqui dentro. Então, essa camada aqui é a parte da comissão da avaliação e da distribuição das avaliações,
que vão ser padrão para todas as formas de avaliação, todos os métodos de avaliação da plataforma Mapas Culturais, ok? Então é isso, indo para frente, lembrando que nós estamos numa avaliação técnica, aqui em cima, o tipo de avaliação técnica, eu posso colocar um outro nome aqui, avaliação do mérito, por exemplo, tipo de avaliação técnica, e aí eu preciso configurar os meus critérios, que é isso que diferencia a avaliação técnica das outras, a nota. Então eu vou criar uma seção de critérios, critérios do chamamento. Vou dar um nome e vou colocar aqui, então, o critério A, experiência. De 0 a 10 tem peso 1. Critério B, não sei também, um edital de credenciamento, X. Experiência, formação, pode ser, formação, também de 0 a 10. Peso 1. Eu posso ir colocando quantos critérios for, e, se for o caso, eu posso criar uma outra seção de critério, tá? Sei lá, se eu tiver 2 ou 3 sessões, eu crio uma outra seção de critérios. Fica também a critério do gestor. Aí ele vai dar aqui uma nota máxima possível, né, conforme a somatória aqui, e eu posso, se eu quiser facilitar também aqui no momento da gestão das inscrições, eu posso colocar a nota de corte se o edital tiver, né? Vou pôr a nota de corte 10. Pronto. Configurei aqui os meus critérios da minha avaliação técnica. Essa parte da configuração de critério, ele é exclusivo desse tipo de avaliação. Então, não vai constar pontuação de critério em nenhum outro método de avaliação, apenas na avaliação técnica. Descendo mais um pouco, uma pergunta específica sobre execuibilidade da inscrição, se ela tem, se ela é execuível financeiramente ou não. Tá? Normalmente, esse campo ele não tem mais sido utilizado porque ele acaba sendo um critério que tem uma pontuação, né? Então, esse não é um campo, pelo menos com os municípios e estados que a gente tem trabalhado, não é uma pergunta mais utilizada, porque eles colocam nos critérios. E depois tem aqui os critérios de desempate também, tá? Lembrando, aonde que acontece o critério de desempate? Na fase de avaliação que tem ponto, que é a avaliação técnica. Tá? E aí eu posso configurar o critério de desempate. Ops, acabei de descobrir um bug aqui, eu não vou conseguir apresentar o critério de desempate porque ele abriu as políticas afirmativas. Deixa eu salvar aqui e atualizar a página. Critério de desempate, adicionar critério, pronto, voltou. Então, aqui eu consigo configurar o critério de desempate. Normalmente, né, o ideal é que isso conste no edital, quais são as regras. Então, quem empatar na pontuação, qual vai ser o critério de desempate. E aí eu venho aqui e configuro. Como eu não construí o formulário ainda, eu só consigo usar a data de envio, quem enviou primeiro, a nota de um critério, quem teve a pontuação mais alta em determinado critério, ou a média de uma seção de critérios. Então, quem teve a média mais alta ou quem enviou primeiro, né? A dar preferência mais antigo. Então, a pessoa que enviou primeiro, esse é o primeiro critério de desempate. Mas os critérios, eles também podem ser os campos de cadastro do agente, né? Que constam no modelo de formulário de inscrição do MINC. Então, eu posso o critério de desempate ser para mulheres, ser para pessoas negras, ser para pessoas com deficiência, ele pode ser, enfim, por qualquer pergunta que seja múltipla escolha ou de seleção, né, que conste no formulário de inscrição. E aí,
o sistema ele vai calcular, então, automaticamente, a lista por pontuação simples, né? A gente chama de ampla concorrência, sem levar em conta nada além da pontuação. E ele tem também uma coluna, que é a outra coluna que ele ordena, levando em conta os critérios de empate e as políticas afirmativas. Tá? Você consegue ter as duas visualizações como gestor. Outras configurações da avaliação técnica, que é a mais complexa, a maior. Tem mais configurações. As políticas afirmativas, aqui também tem a configuração das cotas. Ok? Então, as cotas, a primeira pergunta que tem na configuração das cotas é se é para considerar, né, cotistas que entraram dentro da ampla concorrência. Então, eu tive lá, eu tenho 100 vagas, e eu vou ter 30% de cotas. A pessoa que se enquadrar na cota e tiver dentro das 70 vagas, se ele vai ser ou não considerado cotista. Então, aqui, ó, considerado cotista dentro da listagem? Sim, esse é um caminho. Pelas orientações, né, da legislação INC, não se deve contar o cotista na ampla concorrência, mas aí também é uma análise jurídica de cada município, de cada estado, para poder fazer essa avaliação. Normalmente, não se conta a pessoa cotista quem entrou dentro da pontuação da ampla concorrência. Então, se eu tenho 30 vagas de cotista, mas eu tenho 10 pessoas negras ou indígenas que entraram na ampla concorrência, eles não vão ocupar nenhuma das 30 vagas. Vão ter, então, no total, 40 pessoas que se reconhecem, né, indígenas ou negras no edital. Tá? E aí, aqui, também, depois que eu faço essa escolha de configuração, eu posso colocar aqui, então, a configuração. Raça-cor, posso pôr por percentual ou por número de vagas, né? Que 2. E aí aqui eu vou ter que mostrar depois com o formulário configurado, porque aqui eu vou precisar, ele me abre todas as perguntas múltipla escolha, dentre elas a pergunta raça-cor, para eu configurar a raça-cor. Eu volto nessa configuração no próxima gravação, quando a gente terminar de fazer a configuração do formulário, eu volto aqui e mostro a configuração das cotas. Mas é a mesma coisa que ele vai pedir, levando em conta, né, o tipo de proponente pessoa física e o tipo de proponente que escolheu o MEI, tá? Então, ele também faz essa divisão por tipo de proponente. Você pode escolher esse formato aqui. E eu posso ir colocando mais cotas. Então, eu tenho cota de raça-cor, cota de indígenas, aqui, pessoa indígena, e aí eu não vou conseguir configurar o campo, né? E assim por diante. Eu posso configurar quantas cotas eu quiser. Feita essa configuração, o sistema ele vai fazer a contagem, né? Depois que tiver todas as pontuações, ele vai mostrar, então, tanto a listagem de ampla concorrência, como se você quiser fazer a visualização já com a distribuição das cotas inclusas. Importante também isso. Além das cotas na política afirmativa, existe também a possibilidade de fazer uma distribuição de vagas por território. E aí, nesse caso, a gente precisa que a plataforma tenha configurado isso não é uma configuração que o gestor faz pela interface, né? A equipe de desenvolvimento e de sustentação da plataforma que precisa configurar. O mapa, normalmente a gente usa o mapa do IBGE, né? Que cada estado tem. Bom, o Brasil tem os estados, os municípios, aí cada estado tem as mesorregiões, as macro-regiões, as micro-regiões e assim por diante. Então, se o município tiver um território georreferenciado, né, uma divisão administrativa georreferenciada, é possível configurar na plataforma para a gente poder fazer essa divisão. Ok? Aqui, ele não vai dar outro também, porque a gente não tem. Acho que ele vai ter por município. Não.
que não tem. No dev da Anfim não vai ter. Como os editais são municipais, né, daria para pensar nessa distribuição do município. Os exemplos que a gente tem aqui que pode ser dado o pessoal do Mapa do Pará, da Secult do Pará. Tem as regiões de integração, que é uma distribuição administrativa utilizada pelo Estado, né, que ela não é a divisão do IBGE. A gente tem essa configuração e eles podem fazer a distribuição por essas regiões de integração. Eles chamam de RIs. A equipe da Secult Pernambuco, do Mapa Cultural de Pernambuco, também tem uma divisão que o Estado utiliza, que não é a divisão do IBGE, que eles chamam de RDs, Regiões de Desenvolvimento. Então, também, eles conseguem também fazer uma distribuição utilizando essa divisão georreferenciada, tá bom? Então, por território, funciona dessa forma. E, por fim, dentro ainda das políticas afirmativas, bônus de pontuação. Deixa eu fechar aqui. Ele não vai abrir o bônus de pontuação porque eu não configurei os campos. Então, eu vou voltar aqui no próximo treinamento, quando a gente tiver, após configurar o formulário, para a gente poder mostrar a configuração completa das políticas afirmativas. Mas o bônus de pontuação nada mais é do que uma pontuação extra para proponentes que tenham determinadas características, tenham respondido no formulário. Por exemplo, eu quero fazer uma política de fortalecimento das mulheres. Então, eu venho aqui e configuro que todo agente cultural que escolheu no campo gênero mulher, ele vai receber um percentual na nota dele, 5%, 3%, né? Então, isso é importante porque isso seria um plus na nota e ajuda bastante o público que vocês querem focar conforme as necessidades do território, ok? Mas essa parte do bônus de pontuação eu mostro também assim que a gente fizer a configuração dos campos do formulário. E aí, descendo mais um pouco, a gente tem uma outra etapa aqui do formulário, que é o que é que vai ficar visível para os avaliadores, né? Então, eu posso abrir aqui os campos e todas as perguntas do formulário vão estar aqui. E aí eu posso abrir todo o formulário para o avaliador, para a pessoa parecerista ver, ou eu posso escolher quais informações do formulário ela vai ver. Posso selecionar todas, ou eu posso selecionar individualmente. Como o formulário não está configurado, o mapa ele mostra aqui só o resumo, né, dos agentes e dos espaços, que é uma configuração padrão do sistema, tá? Mas eu vou deixar tudo para mostrar aqui, e aí eu posso retomar aqui também essa verificação. Mas aqui é um ponto bem importante, porque se o gestor não configura os campos visíveis, ou quando as avaliações são distribuídas, os pareceristas entram na inscrição e eles não conseguem ver o formulário. E aí eles falam, pô, eu não estou conseguindo enxergar as inscrições, porque esse campo aqui, esse botão não foi configurado, tá? Então é importante também deixar configurado aqui. Além desses campos que ficam visíveis para avaliação, o gestor da oportunidade pode mandar, deixar lembretes na tela de avaliação, seja ela para todas as categorias ou por categoria, pode vir aqui e deixar algum lembrete para a comissão de avaliação, né? Então, por exemplo, lembrar de colocar o parecer no campo descritivo de forma clara. Bom, essa mensagem vai aparecer toda vez que a pessoa avaliadora entrar no campo, na tela de avaliação dela. Esses textos explicativos também são visíveis, né, para os avaliadores. Aí vem a configuração dos status, que a gente já falou, né, e a publicação final do resultado aqui. Então, já deixei aqui configurado. Lembrando que a gente configurou
os status e a publicação final do resultado na primeira fase, que é a coleta de dados, né? Então, ele vai ser são as mesmas informações. E o que tem de novo aqui? A possibilidade de deixar o parecer público assim que o resultado daquela fase for publicado. Então, no passado, né, essa funcionalidade não é tão antiga no mapa, mas no passado os gestores recebiam por e-mail ou telefonema o proponente falando: eu quero ver o meu parecer e as minhas notas por critério, né? Eu quero o espelho da minha avaliação. E aí a gente criou essa funcionalidade do mapa de deixar público só para a pessoa, na tela de acompanhamento dela, fica público para ela o parecer e as suas notas por critério, né? E a sua nota total também. Então, esse é um campo que a gente configura na configuração da fase de avaliação. E, se vocês entenderem que é o caso, dá para deixar público também o nome dos pareceristas. Então, se tem 2 pareceristas, fica público para o proponente o nome do parecerista, a pontuação que ele deu, o nome do outro parecerista e a pontuação que o outro parecerista deu, né? E tem uma nota que é a média dessas 2 notas, do total dos 2 pareceristas, tá? Esse campo não é muito utilizado, não, mas existe a possibilidade. E aí, para finalizar, a cada fase de avaliação, eu tenho a possibilidade de configurar essa etapa suplementar do recurso, né? Que o recurso nada mais é do que uma fase de coleta de dados e uma fase de avaliação simplificada, tá? Então, dentro da fase de avaliação do mérito, que é uma avaliação técnica, eu venho aqui e configuro um formulário e um período para ele que a pessoa pode mandar, né? Esse recurso. E eu também configuro um período da etapa que avalia o recurso e eu também configuro a comissão que vai avaliar o recurso, ok? Esse campo aqui, que é a possibilidade de mais de uma resposta, se eu habilito, a pessoa que está fazendo a análise do recurso, ela consegue conversar via chat com o proponente, tá? Então, até que o proponente, enfim, mande a documentação de forma correta. Então, possibilitar mais de uma resposta aqui habilita o chat de conversação. Outra coisa, também tem uma distribuição das avaliações do recurso e também tem a configuração dos status, tá? Dos status da publicação do resultado do recurso e a publicação do nome dos pareceristas e, se quiser, a autoaplicação do resultado, né? Então, se for deferido, ele alterar a nota automaticamente, tá? Então, só retomando aqui para não ficar muito confuso, a gente iniciou a configuração da avaliação técnica, que é a avaliação que tem mais configurações para serem feitas, ó. Avaliação do mérito, uma avaliação técnica, e ao final dela, se eu, gestor, escolher fazer o recurso pela plataforma, eu posso vir aqui configurar o recurso e a análise do recurso. Ok? Por fase. Antes da gente seguir, temos já aqui 1h25 de treinamento, eu ia sugerir de parar por aqui hoje, esse vídeo já vai ficar com quase 1h30, e aí amanhã a gente vai ter um outro treinamento, dia 26 de março de 2026, aonde a gente vai mostrar os outros métodos de avaliação e a configuração do formulário, né? Provavelmente eu vou começar pela configuração do formulário para poder voltar aqui na avaliação técnica. Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo, esse treinamento, né? Vídeo tutorial, e a gente vai fazer amanhã a gente dá sequência nessa parte do treinamento aqui da configuração das fases. Então é isso, agradecer aí a todas e todos, e até o próximo vídeo.